Bem-vindos ao canal do Professor Dias Marley. Estamos na 16ª rodada, hein? Que rodada sensacional, muita gente reclamando aí da rodada. Se você foi bem, deixa aí nos comentários qual foi a sua pontuação. Nós aqui no canal é essa mitada aí que você tá vendo mesmo. O time que a gente escalou junto aí no vídeo fez mais de 94 pontos, mitamos, valorizamos. Então é aquelas rodadas que eu digo aí, tem que se apoiar mesmo na estatística, ver os mínimos detalhes, não dá para escalar só no achismo não, achando que toda vez o time grande vai vencer o pequeno, que tem só porque tá mais bem colocado aí no campeonato vai vencer com facilidade, não é sempre assim não. Então se você quer as melhores análises, fica comigo até o final e deixa já o seu like, beleza? Bora para a 17ª rodada. Nessa rodada teremos um detalhe muito interessante, nós temos 3 jogos que começam aí às 4 horas do sábado, então nós teremos a escalação de Fluminense, Santos, Internacional, Cuiabá, Paranaense e Cruzeiro. Nós teremos a escalação de 6 times, 6 dos 20 times nós teremos a escalação antecipada e isso é muito importante, principalmente aí no caso do Paranaense, que tem aí né, uma sombra de dúvida de quem vai para o jogo e quem não vai, nós teremos a escalação. Então isso vai ser super importante, eu recomendo fortemente que você coloque o seu celular para despertar aí 3h30, que é o momento que você já vai ter as escalações e vai ter aí meia horinha para dar aquela ajeitada final no time, beleza? No primeiro confronto aí nós temos Santos e Fluminense lá no Maracanã, então portanto Fluminense e Santos, e para mim o Fluminense aí muito favorito, como eu disse a gente vai ter as escalações, acredito que não será muito poupado não, acho que o Fluminense vai com praticamente força máxima e isso faz do Fluminense muito favorito contra o Santos. Então, o Fluminense que é o 5º melhor mandante, o pessoal acha que o Fluminense não tá tão bem, né? Parece que tá tropeçando, mas quando joga no Maracanã tem conseguido resultados, é o 5º melhor mandante. E o Santos é o 2º pior visitante. Então, tem tudo pro Fluminense vencer e vencer bem, meu palpite aí é 2-0. Esse sim eu vejo como um jogo muito equilibrado, Internacional e Cuiabá. É um jogo que eu tenho a propensão aí para analisar como um jogo de poucos gols. Tá? Um 0-0 aí não me surpreenderia, então vejam aí um placar apertado. O Inter é o 10º mandante, 10º melhor mandante, então tá no meio da tabela aí entre os mandantes, enquanto o Cuiabá é o 2º melhor visitante, ou seja, o Cuiabá em casa às vezes não corresponde, mas jogando fora de casa é um dos melhores times aí que a gente tem na competição, então não dá para desacreditar não. Eu acredito sim que o Inter possa vencer, né? Para não ficar em cima do muro aí e dar um palpite de empate, que eu acho que é muito possível, eu vou dar um palpite leve, favoritismo aí para o Inter. Meu palpite vai ser de 1-0. E o terceiro jogo que nós teremos as escalações é Paranaense e Cruzeiro. E aí é um jogo muito interessante porque o Paranaense é um ótimo mandante, enquanto o Cruzeiro é um ótimo visitante, né? Para traduzir em números aí, o Paranaense é o 4º melhor mandante da competição e o Cruzeiro é o 3º melhor visitante da competição. Vejo também como um jogo muito equilibrado. Vejo também como um jogo de poucos gols. E aí tudo vai depender dessa escalação do Paranaense. Acho que se o Paranaense vir titular ou praticamente titular, se torna favorito aí contra o Cruzeiro. Um pouco mais favorito. Se o Paranaense vir muito misto mesmo, como já é uma possibilidade também, vir muito misto, muito misturado o time, aí o Cruzeiro ganha força e acho que tem possibilidade sim de vencer. Bom, mas analisando aí as possíveis escalações que nós temos até agora, vou dar o palpite de 1-0 Paranaense. Também no sábado, mas aí às 6h30, então nós não teremos as escalações disponíveis, nós teremos o jogo aí entre Corinthians e Vasco. Corinthians que tem se recuperado, né, de maneira geral, ainda no Brasileiro não tem conseguido os resultados como precisa, mas tem jogado melhor aí, tem se recuperado de maneira geral, acho que vai fazer um jogo interessante contra o Vasco. Não dá para descartar que o Corinthians é o 12º melhor mandante e o Vasco é o 5º pior visitante. O Vasco está muito mal, com certeza nesse momento é o pior time do campeonato, então acredito que o Corinthians vença sim, sem maiores problemas. Acho até que é um SG muito provável dessa rodada.
mas não acredito num placar muito elástico não, acho que é um jogo também de poucos gols. Meu palpite aí vai ser 1-0 Corinthians. Também no sábado às 6h30 nós temos aí Fortaleza e Bragantino. Tem tudo para ser um jogo muito interessante também. O Fortaleza é o 9º melhor mandante, o Bragantino o 10º melhor visitante. Então ambos aí nem muito destaque, nem muito positivo, nem muito negativo. Estão aí bem pelo meio da tabela. Mas ainda acho que o Fortaleza em casa tem uma força aí um pouco maior. O momento recente do Bragantino não é bom. Já faz 3 jogos aí que o Bragantino não marca gol. Então, acredito que aí o Fortaleza leva uma pequena vantagem. Meu palpite também vai ser 1-0. Fechando o jogo do sábado, nós temos aí Atlético Mineiro e Flamengo, às 9 da noite lá na Independência. Embora tenha aí o mando de campo do Galo, quando você vê o jogo assim, você normalmente tende a dar um favoritismo para o mandante. Mas vale lembrar aí que o Galo ele é o 6º pior mandante da competição. Então o Galo não tem ido muito bem em casa. Está aí na posição que está no campeonato, principalmente devido ao seu mau desempenho em casa. Quando é fora ainda tem jogado um pouco melhor. Então, enquanto o Galo é o 6º pior mandante, o Flamengo é o 6º melhor visitante. E por esse motivo, eu acho que embora vai ser um jogo bem aberto, em tudo pode acontecer, mas eu vou dar um leve favoritismo aí pro Flamengo. Não acho que tenha possibilidade de SG para nenhum dos dois lados, então meu palpite vai ser 2-1 Flamengo. Abrindo os trabalhos do domingo, nós temos aí no Morumbi às 11 da manhã, São Paulo e Bahia. Lembrando que o São Paulo, quando joga fora de casa, não tem vindo bem, mas jogando em casa é o 2º melhor mandante. Joga muito bem em seus domínios, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e pega um Bahia aí que é muito fragilizado, principalmente quando joga fora de casa. O Bahia é o 3º pior visitante da competição, tem feito jogos muito ruins aí nessa última sequência, já configura na zona de rebaixamento ali, já está na briga lá embaixo, então acredito que o São Paulo é sim favorito. Claro que a gente tem que ficar de olho, porque o São Paulo possivelmente vai poupar algumas peças, isso além do Luciano que não joga, do Caleri que provavelmente também não vai a jogo, então nós teremos aí principalmente um ataque do São Paulo um pouco mexido, tá? Então, mas dependendo aí do encaixe do jogo, acho que pode vencer sim com tranquilidade. Vou dar meu palpite aí de 2-0 São Paulo. E no domingo às 4 da tarde a gente tem o jogo do líder. Quem vai parar o Botafogo? Na última rodada o Botafogo teve uma parada dura aí contra o Santos na Vila, empatou em 2-2, mas para quem assistiu o jogo viu aí um poder de reação do Botafogo, como não desiste dos jogos e mesmo jogando fora de casa conseguiu buscar o empate, não foi um resultado ruim não. Agora jogando em casa, que faz aí já desde o começo do campeonato o Botafogo tomou apenas um gol em casa, um gol em casa até agora no campeonato. Então, mesmo contando aí com a melhora do Coritiba, eu acredito que pelo fator aí de ser fora de casa complica um pouquinho mais. O Coritiba até o momento é o 4º pior visitante, então acredito na vitória do Fogão. Vou dar meu palpite aí também de 2-0. Também às 4 da tarde lá na Independência nós temos América e Palmeiras. E você vai dar uma olhadinha aí nos mais escalados, que a galera tá botando uma fé que o Palmeiras vai atropelar aí, né? Mas eu não acho que vai ser assim um jogo tão fácil, não. Não dá para descartar que o Palmeiras é um ótimo visitante, é o 4º melhor visitante da competição, enquanto o América é o 2º pior mandante. Não dá para descartar isso, é verdade, mas o ataque do América incomoda, tem incomodado muito e tem tirado SGs aí constantemente nas últimas rodadas. Quem não lembra aí da galera que apostou na zaga do Flamengo e viu aquele golzinho do América em pleno Maracanã? Então agora jogando em casa eu acho que não vai ser diferente, acho que o América marca e por isso o meu palpite é 2-1 Palmeiras. E fechando a rodada nós temos aí Goiás e Grêmio lá na Serrinha. Nós temos aí um jogo também, para mim, bastante equilibrado. O Grêmio em casa tem feito ótimas partidas, embora na última, na Copa do Brasil, aí não foi bem contra o Flamengo, mas pelo Brasileirão tem feito ótimas partidas quando joga em casa e quando joga fora oscila um pouco aí no seu ritmo de jogo.
É uma dúvida ainda se o Soares vai ou não para o jogo, então acredito que isso dá uma complicada assim no cenário geral do Grêmio, bom? Mas ainda assim temos boas peças aí para ficar de olho e mesmo com tudo isso ainda vejo o Grêmio como favorito. O Grêmio, para mim, vence de 2-1. Vamos dar uma olhadinha aí nos mais escalados. O técnico mais escalado é o Luxemburgo, é uma boa opção pelo custo-benefício, né? Um técnico barato e que tem boa possibilidade de vitória na rodada, de uma boa ideia. Lucas Perry, além de ser uma ótima ideia para pontuação, por incrível raridade, né? Por ter tomado 2 gols na última rodada, é uma boa opção para valorização também, então acredito que é a melhor opção para a rodada, aí pensando no custo-benefício também. E aí nós temos nas laterais Piquerez e Di Plácido e na zaga Gomes e Vítor Cuesta. Para mim aí o Di Plácido e o Cuesta são unanimidades, não dá para ir sem esses dois aí na rodada. Pode acontecer, o Botafogo perdeu o SG, dá tudo errado, pode, mas o mais provável não é isso. Então para mim Vítor Cuesta e Di Plácido é unanimidade, beleza? Na meiuca aí, a galera tá apostando forte aí no Arrascaeta, Veiga e Renato Augusto. Renato Augusto acredito que é um pouco de empolgação aí pelo jogo da Copa do Brasil, mas não deixa de ser uma boa opção. Na verdade, para mim, a minha preocupação é se ele joga e se jogar, se vai jogar o tempo todo, a minutagem dele aí, já que na Copa do Brasil ele jogou praticamente o jogo todo, então não sei se ele vai ter essa condição de jogar todo o jogo, tá bom? Mas tirando isso, é uma boa opção. Veiga e Arrascaeta a gente nunca pode desacreditar, né? Nessa rodada especialmente eu acho o Veiga mais unanimidade até do que o Arrascaeta, mas o nosso meio campo aí tem sido assim já nas últimas rodadas, raramente tem unanimidade, né? Acho que o meio campo é um setor onde você pode ousar um pouco mais aí, tentar fazer umas escalações diferentes e buscar uma diferenciação, porque tem essa abertura. Nenhum dos meias tá garantindo ponto toda a rodada, então fica em aberto aí para você ousar, beleza? No ataque, Tiquinho Soares também, que para mim é unanimidade, não dá para ir sem Tiquinho Soares essa rodada. E os outros 2 atacantes aí não vejo como unanimidade, mas as duas aqui são boas apostas. Vitor Roque e Roger Guedes são excelentes nomes para a rodada. Também deixo um parênteses aí pelo Vitor Roque. O Paranaense já anunciou que não vai com força máxima, mas ainda não divulgou a escalação. Então a gente não sabe se o Vitor Roque vai ou não para o jogo. Parece que sim, mas não é 100% garantido, beleza? Então talvez a gente possa explorar aí outras possibilidades. No nosso time aí eu tô indo também com o Vanderlei Luxemburgo. Para mim, se eu tivesse cartoleta sobrando aí eu iria com o técnico do Botafogo. Acho que o Bruno Lage é a melhor opção, mas o Luxemburgo está entre as melhores opções. Acho que é um palpite aí para essa rodada. Beleza? No gol aí, como eu disse, Lucas Perry também pode-se dizer que é praticamente uma unanimidade. Se você não quiser ir com o Lucas Perry, aí tem algumas outras possibilidades, que seria o próprio Fábio do Fluminense, até mesmo o Cássio, né, contando com o péssimo desempenho do Vasco fora de casa. O goleiro do Fortaleza, o Ricardo, também é muito interessante para essa rodada. Acho que são as melhores opções, tá? Nas laterais aí, tô indo de Caio Paulista e de Plácido. Como eu disse aí, de Plácido para mim indispensável total dessa rodada, tanto que para deixar claro isso aí tô colocando a faixa de capitão nele. Não é costume eu colocar aí faixa de capitão no lateral, mas eu tô botando muita fé aí no SG do Botafogo e com isso, além dos 5 pontos, aquela pontuação que ele tem feito aí de média básica bacana, ele tem uma média em casa de praticamente 10 pontos. Então se ele fizer 10 pontos praticamente um gol também, então eu acho que vale a pena o risco. Vou ser um pouquinho ousado e vou de Plácido capitão, beleza? Na dupla de zaga tô indo aí sim de Cuesta, para mim também unanimidade, e Arboleda. Então vocês estão vendo aí que eu tô preferindo dobrar a zaga do São Paulo ao invés da zaga do Palmeiras. Acho que o SG do São Paulo é mais viável, mais provável contra o Bahia do que o SG do Palmeiras contra o América. Lembrando que o São Paulo joga em casa e o Palmeiras joga fora de casa essa rodada, tá bom? Outras possibilidades aí na zaga pode ser também tanto o Nino, né, do Fluminense, como algum zagueiro do Corinthians também. Acho bem viável para essa rodada aí.
tá bom? Na meiuca, como eu disse, a meiuca é onde você tem um espaço maior para ousar, beleza? Para mim, como eu disse, entre os mais escalados, o Veiga é o mais indispensável, né? Como eu disse, o América não é besta, aí é um time que dá trabalho ofensivamente, mas defensivamente vai muito mal. É muito difícil do América sair do jogo sem tomar o gol, e muito difícil de ter um gol do Palmeiras aí que não tem a participação do Veiga, seja gol, assistência. Então ele participa muito aí da construção das jogadas, da bola parada. Acho que o Veiga é essencial para essa rodada. Completando aí o nosso meio campo, o Arias também eu vejo como indispensável você ter um meia do Fluminense. Aí você pode, ao gosto do freguês, você pode ir de Arias, de Lima, de Ganso. Então você tem algumas opções aí, mas eu acho muito interessante você ter um meia do Fluminense. Eu optei pelo Arias, que o Arias está jogando um pouco mais avançado, é praticamente um segundo atacante, então optei pelo Arias. E o terceiro meia, aí você tem um leque de opções. Claro, se você tem cartoleta sobrando, vai de Arrascaeta, que o Arrascaeta nunca decepciona, né? Por mais que você faça um jogo ruim, vai fazer 4, 5 pontos, entrega uma média básica bacana. Ou você pode sim ousar com algum outro nome um pouco mais diferente, como o próprio Renato Augusto, que está entre os mais escalados, um meia do Atlético Paranaense, que a gente vai ter as escalações, então talvez a gente consiga pescar aí um meia interessante. Um dos meias do Grêmio também, nunca pode desacreditar aí do Bitelo, Cristaldo. Eu acredito que possam entregar também uma pontuação bem legal. Fora isso, acho que não tem muitas opções diferentes não para esse meio campo, mas o meio campo, como eu disse, se você tem um feeling, se você tem uma aposta pessoal, o meio campo é um bom lugar aí para você colocar. Então por isso que eu coloquei o Michel Araújo como uma apostinha pessoal, e também levando em conta o valor, né? Custo-benefício aí, acho que pode ser interessante. E no ataque tem muita opção, é muito difícil. Como eu disse aí, o Tiquinho Soares para mim é a única unanimidade aí no ataque, certo? Para mim, Botafogo e Curitiba jogando em casa, ele é o artilheiro do campeonato, do líder do campeonato, jogando contra um time que tem uma péssima defesa quando joga fora de casa. Acho que tem todos os atrativos, acho que o Tiquinho não dá para ficar de fora. Agora, como eu disse, os outros dois atacantes, você tem sim uma grande possibilidade de fazer esse leque aí. Você pode abrir o leque, pode inovar bastante, tem bastante opção. Eu preferi manter o Roger Guedes mesmo estando nos mais escalados, eu não tinha visto ainda que estava nos mais escalados, mas acho que vou manter porque é realmente uma boa opção, tem uma produção muito boa quando joga em casa, pontua, traz scouts aí básico pra gente, e acredito que tem um jogo muito favorável aí contra o Vasco. Então, estou optando pelo Roger Guedes. E a outra vaga, que nos mais escalados está sendo do Vitor Roque, eu optei pelo Cano. Acho que o Cano terá provavelmente uma minutagem maior do que o Vitor Roque, né? Deve jogar o jogo todo. O Vitor Roque, mesmo que comece jogando, não deve jogar o jogo todo. E acho que o Cano aí tem mais possibilidade de gol, tá? Aí é claro que você tem muitas outras opções. Hulk, por exemplo, que não está sendo muito citado essa rodada, é uma boa opção. Viu? O Flamengo, quando joga fora de casa, costuma ceder pontos para atacante, costuma tomar gol de atacante. Então não dá para desacreditar do Hulk jamais, né? Algum atacante do São Paulo também pode ser interessante. Estatisticamente seria talvez a minha primeira escolha, mas o Luciano suspenso e o Caleri machucado fica um pouco mais difícil. Mas talvez algum atacante do São Paulo também possa ser muito interessante essa rodada. E como eu disse do Hulk, o Galo e Flamengo tem tudo para ser um jogo de gols para os dois lados, então você também apostar em algum atacante do Flamengo não vejo como nenhuma loucura não, né? Principalmente para quem tá igual eu aí sem Arrascaeta, você pode apostar em um atacante do Flamengo e aí dá uma equilibrada, ou ir sem o atacante do Flamengo, mas aí vai com Arrascaeta, assim você tem uma peça ofensiva do Flamengo que é sempre também uma boa ideia. Nosso time custou aí 145 cartoletas, 11 centavetas. E o nosso banco de reservas ficou com João Ricardo, Fagner, Gustavo Gomes, Alisson e o Vitor Roque, beleza? Então esse é o nosso banco de reservas e esse é o nosso time para a 17ª rodada. Não esquece de deixar o like aí, curtir o vídeo, compartilha, comenta. Deixa aí a sua pontuação da última rodada, se você ainda não comentou, comenta aí a pontuação da sua última rodada. E se você quiser participar dos mata-matas com a gente, não esquece de deixar o nome do seu time para poder te mandar o convite, beleza? Até a próxima e fui!